Pronto, agora sim estamos gravando, hein? Pois, mais uma vez, boa tarde, né? Ianzão, acabei esquecendo de falar, meu velho, dê logo uma olhadinha lá naquela nossa planilha, viu? Passa a visão lá, veja quem que está conosco, quem que não está, quem que está no além, tá bom? Só pra gente ficar ciente. Vamos lá Isso começar faz aqui. tempo. Acaba desenrolado mesmo, viu? Bora aqui, né? Então, pessoal, quando a gente Depois chega... daquele dia eu não deixo pra depois mais não. Ah, é, né? Quando a gente chega aqui nessa parte do sistema operacional, depois que a gente faz aquele processo de instalação, né, a gente se pergunta, é simplesmente só instalar? Ou eu preciso gerenciar o meu sistema? Fazer com que ele rode fluido? Instalações, dispositivos, aplicativos, programas, etc. Então, não é simplesmente só instalar um sistema operacional. Na verdade, essa é a parte mais fácil, né? Desse processo é a instalação. 3, 4 cliques ali você já consegue formatar e instalar um sistema operacional. O mais complicadinho é o que vem depois, né? Para fazer as adequações a cada usuário, tá bom? E aí a gente chega no nosso gerenciamento de memória. Porque a memória, né, é algo crucial dentro do nosso sistema. E a gente sabe que existe alguns tipos de memória e elas têm suas diferenças, tá bom? Então, o gerenciamento de memória ele é importante para você ter noção, tá? Para você ter noção do que vai ser salvo, do que vai ser executado, para onde que vai, como que funciona. Qual o nível de hierarquia das memórias, quem é a mais rápida, quem que é a mais cara, certo? Quem é que tem maior capacidade, qual que tem a maior capacidade, que tem a menor capacidade, enfim, tá? Então, qual é o grande problema? Por que eu preciso cuidar da minha memória? Bora lá, eu quero que vocês me digam por que eu preciso cuidar da memória. Cadê a minha amiga Raíssa? Boa tarde, Raíssa. Seja bem-vinda. Boa tarde. Doutora, minha amiguinha doutora Raíssa, me diga, por que a gente precisa cuidar da memória? É quando a gente tá ficando velha? Pra não se esquecer das coisas. Guardar. Olha aí, para não esquecer, para guardar. Raíssa, teu telefone tem muita memória? Não. Acho que não. E o que acontece quando ela enche? Parece um negócio muito chato, dizendo que não sei o que, espaço, apague não sei o que. Isso. E aí o que você faz? Apago. E aí o que você acabou de fazer? Sei lá, Apaguei. deletei. Ou foi Sim, além calenteira. você fez um gerenciamento, não fez não? Você foi lá e fez uma seleção. Ah, eu vou apagar isso, vou apagar aquilo, mas eu não vou apagar isso. Ah, vou guardar essa foto aqui. Essa daqui eu vou olhar todo dia de noite. A minha foto com o boy. Aí pronto, guardou lá. Mas o resto você apagou. E aí, então, você fez um gerenciamento da sua memória, não fez? Você selecionou as que você queria guardar e você jogou fora as que você não queria guardar. Não é isso? Uhum. Não é? É. Obrigado, Raíssa. Vamos deixar aqui amarrado nessa linha de pensamento. Deixa eu chamar aqui o Jeff. Jeff, meu parceiro. Tava bom? Opa, Meu jovem, por que a gente precisa cuidar da memória? cara, é porque na memória tem tudo, né, velho? Tem um grande volume de informação e tal. Quais os tipos de memória que a gente tem em um sistema computacional? Independente se é um notebook, um tablet ou um smartphone, uma televisão, o que a gente tem? Quais os tipos de memória que a gente pode ter em um desses dispositivos? Tem o HD, a memória flash também, e a ROM e a RAM, as duas memórias. E aí, quem é minha memória principal? Eu acho que é Desse a aí que você RAM, falou. É a RAM, né? E quem é a secundária? é a ROM, Opa, será? não sei. Essa parte eu Quem não é a lembro. mais rápida? Quem é a mais Eu não tô rápida? cuidando da minha memória. Eu acho que é a RAM. A RAM? Tem mais alguma memória que seja mais rápida do que ela? Tem um cachê e o flash, se não me engano. Um cachê. É, memória cache, né? A gente vai ver aqui já na pirâmide para a gente conseguir compreender.
Então é isso, pessoal. A gente precisa fazer um gerenciamento da memória que a gente tem no nosso sistema computacional, tá? Então, por isso que a gente precisa cuidar da nossa memória. Então, a maioria dos computadores, certo? A maioria dos computadores, ela trabalha com o conceito de hierarquia de memória, né? Meu querido Adão Evangelista, o cabo bom da montada. Vale. Adãozinho, Adão ou Adãozão? Como aí? Adãozão. É isso. Adãozão. O cara, caboclo de atitude tem tudo, né, moço? Importante é a atitude. Não importa se você anda de bicicleta Monarca ou se você anda no Hilux. O que importa é a atitude, né? Não, meu amigo Adãozão. Meu querido, o que é uma hierarquia, meu jovem? O que você entende por hierarquia? E, consequentemente, o que é uma hierarquia de memória? É a pirâmide do. Pirâmide? Não, isso aí é problema. O nome disso aí é estelionato, viu? Não, eu tô zoando. Mas, como é essa pirâmide? Explica um pouquinho melhor aí. E separar os tipos de memória. Isso, né? É uma hierarquia que é, claro, obviamente, dividida pelos tipos de memória que se encontram, né? E aí a gente possui uma pequena quantidade de memória, né? Que é a nossa cache, que é a memória mais rápida que a gente tem, né? Uma quantidade de memória principal, que é a nossa memória RAM, uma quantidade muito grande de memória de armazenamento, ou um HD, um disco rígido, ou um SSD, Solid World Disk, né? Que é considerado um pouco mais lento, o HD, né? O SSD ele é mais rapidão, tá? Até 10 vezes mais rápido que um HD. Então, o problema básico que a gente tem aqui nessa gerência de memória, pessoal, é que os programas atuais, eles são enormes para rodar, então completamente enche, né? Não tem como. E aí, o que acontece? Se eu colocar, por exemplo, a memória cache do meu notebook, a memória cache dele, se eu não me engano, é 8 megas. Qual é o programa que roda, que cabe dentro de 8 megas? Não existe, certo? Então, os programas atualmente, eles são muito pesados. Só para vocês terem uma ideia. Quem sabe aí quanto que mede hoje o aplicativo do WhatsApp quando você baixa? Eu acho que a Raíssa deve saber que ela tem problema aí com a memória, né? Alguém tem ideia? Fala aí, ô. Acho que deve estar com 100 mega já. Como é? Acho que deve estar quase nos 100 megabytes, né? Alô? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Yes. O Yes. Wellington tá falando, né? Deu uma travadinha aqui para mim. Qual foi a última pergunta que eu fiz, hein? Só para me situar aqui no... O tamanho do WhatsApp. Sim. Vocês estão me ouvindo agora direitinho, né? O Wellington respondeu aqui 120 megas. Da última vez que eu vi, era mais de 300 megas, né? Eu acho que já vai em mais também. E isso é um programa limpo e seco, né? Só que depois ainda vem com backup, com mensagem, então ele, gera muito, né? E lá em meados de 2012, 2013, quando o WhatsApp tava estourando aqui na nossa vida, né? O professor que vos fala estava no início da faculdade. E aí tinha um pequeno telefonezinho que o WhatsApp, né? Não passava de 14 megas. Então eu tinha ali uns 32 megas de memória no celular para poder ter aplicativo. Aí eu baixei lá o WhatsAppzão lá e desinstalei, porque ninguém tinha, né? Só baixei e desinstalei. E um pouco tempo depois estourou o WhatsApp, aí todo mundo teve que utilizar mesmo o WhatsApp. Mas é isso. As aplicações hoje são enormes, são gigantescas, né? E aí a gente precisa... Olha aí, ó, o Business tem 29 MB. Né?
Mas aí é limpo e seco, né? Eu acho que ele puxa mais quando você tem as suas conversas e tudo, ele vai puxar mais porque vem as mídias e tudo, né? Então, o que acontece, pessoal? Esses softwares, esses programas, cada vez eles precisam mais de memória, tá? E a gente precisa gerenciar essa memória. Então, o gerenciador de memória, ele deve ser capaz de controlar a parte que está em uso, né? E quais não estão. Alocar memória para os processos quando ele necessita e deslocar quando eles terminam. E, principalmente, gerenciar a troca entre memória principal e o disco. Então, galera, como vocês sabem, um sistema, eu acho que vocês devem saber que um sistema computacional ele funciona assim, né? Eu tenho a memória RAM, que fica ali auxiliando o processador na execução das paradas. E aí eu tenho o HD, que é onde as coisas ficam salvas, né? E aí eu preciso estar deslocando do HD para a memória RAM e da memória RAM para ser executado no meu processador. Certo? Isso aqui é tranquilo para vocês, né, ô Cauê? Responde aí, meu amigo Ré. Opa. Tranquilo, né? Do HD, passa Mais pela ou RAM menos. e é executado, tá? Aí o que acontece? Essa conversação entre memória RAM e HD, ela se dá pelos barramentos, né? Que a gente tem lá na nossa placa-mãe, ok? E aí eu preciso gerenciar essa memória para quê? Para quando a minha informação vier do HD, ela ter espaço lá na minha memória RAM para ser executada. A minha memória RAM, quando a gente diz que ela tem 2 GB, esses 2 GB de memória, eles são subalocados em pequenos espaçozinhos. Cada espaço, ele recebe um identificador, certo? No qual a gente pode ter o endereço daquela informação. E, por exemplo, quando ele vem, ele ocupa um espaço, depois ele vai para o processador, que é executado, e aquele espaço que ele estava ocupando fica livre. E aí cabe ao gerenciador de memória fazer a alocação desses espaços a todo tempo, em tempo real. Ficou tranquilo isso aqui? Ficou? Sim. Minha amiga Vitória Stephanie. Tá na área? Lá vai eu de novo. Ficou tranquilo aí, jovem? Ficou. Vamos para né? Vamos para frente, tá? Então, o negócio é gerenciar a memória, para você não ficar sem memória, tá? Sem espaço, tá bom? É que nem você pegar uma caixazinha, por exemplo. Ó, imagine que a memória RAM de vocês seja uma caixa de ovos. Então, onde é que ficam os ovos? De onde é que vem? Vem lá do HD. O HD é a galinha. Então, a galinha, tá lá o ovinho, você vai lá e pega e deixa aqui na sua memória principal, que é a sua caixa de ovo na geladeira. Quem é o processador? É eu que estou comendo os ovos todo dia. Tô ali com uma tapioquinha, bem cedo, cafezinho, da hora. Aí o que acontece? O gerenciador de memória, ele vai alocar os ovos ali na minha caixa. E à medida que os ovos forem saindo para eu consumir, vai abrindo um espaço. Esse espaço vai receber novos ovinhos lá da galinha. E isso é alocação de memória. Olha aí, como ficou mais fácil de entender com um ovozinho? Eu não gosto de ovo. Ah, meu amigo, aí é contigo, viu? Porque ovo é tudo de bom. Mata a fome, é bom e barato. Vou pra frente. Barato não, mano. Tá R$1 um. Ah, meu amigo, é mais... são ovos especiais, né? Olha aqui, ó. Aquilo que eu estava falando para vocês anteriormente. A nossa memória, certo? Memória RAM, memória principal, ela tem os espaçozinhos. Olha aqui, o espaço 1, 2, 3, 4, 5, 6, N, 14, 15, enfim. Quando o arquivo vem lá do meu HD, tá? Ele fica aqui armazenado, só esperando o momento do processador chamar ele para ser executado, tá? E isso passa tudo isso passa por meio dos barramentos, tá bom? Então aqui é como se a nossa memória RAM fosse realmente a nossa caixa de ovo aqui, onde você fica armazenando os ovos, tá? E aí fica só na espreita dele ser chamado para execução, que a execução é a frigideira. Pronto, aí pronto. Aí já era. Então, o gerenciador de memória, ele faz todo esse controle de fluxo, né? De a alocação da memória, dos endereços, né? Todo o processo de endereçamento. Ó, o ovo mais escuro vai ficar na casa 5. O ovo mais vermelhinho vai ficar na casa 3. Aquele ovo azul especial daquelas galinhas americanizadas, direto da África, vai ficar na casa 14.
e 15, e por aí vai. Quem decide isso é o gerenciador de memória, tá bom? Então, as principais tarefas desse cara são garantir o isolamento mútuo entre os processos, ou seja, cada um no seu quadrado, mantém o registro das áreas de memória em uso, ou seja, ele sabe realmente quem está sendo utilizado, quantos ovos tem ali, entendeu? Aloca a memória RAM para novos processos, no fork, certo? Ou seja, ele recebe novos ovos dentro da sua caixinha lá. Faz o swapping transparente entre memória principal e disco, que o swapping é uma área de transferência entre o meu disco e a minha memória RAM. Então, é muito transparente e fluido, tá ok? Atende às requisições do aumento de memória, né? Ou seja, se algum programa precisar de mais memória RAM, ele vai verificar essa possibilidade de atender isso. Mantém o mapeamento de memória virtual para a memória física, tá? Implementa a política de alocação de memória para os processos, né? Então, todos os processos que são inicializados a partir dos arquivos vindos lá do HD, né? Ele passa por esse processo, por essa política de alocação de memória. Trunks. Pessoal, tá suave até aqui? Tá de boas? Oh, yes. Ó, a gente tá no slide 7 de 77, viu? Aí deu ruim, né, velho? Mentira, pessoal, é só 22 slides rapidinho e a maioria é figurinha. Aí, Já tinha nego aí morrendo de medo, né? Ou então já tinha até rebolado o celular no chão. Ai, ai. Vamos lá. Já que tá tudo tranquilo, tá tudo suave, bora pra frente que atrás vem gente, né? Isso, Sibeli, última atividade, né? Não conta. E tem umas 4 de figurinha que também não conta. Conta, as figurinhas contam. Então, tipos de memória. Primeiro a gente tem que saber que a gente tem a memória lógica, que é aquela manipulada pelos programas, né? Ela é visível para os programas sempre que o programa necessita alocar um espaço, né? A gente trabalha com a memória lógica, tá, pessoal? Já a memória física é a memória implementada pelos circuitos integrados. É a nossa realmente nosso chip de memória ali. E é nela que os espaços alocados em memória lógica vão realmente residir. Portanto, a memória física tem tamanho menor que a memória lógica, certo? Então, o que acontece às vezes, tá? Vocês já repararam que, por exemplo, um computador ele tem 4 GB de RAM, mas você vai ver quando instala o Windows, tem lá disponível 3.67, por exemplo. Você pode dar uma verificada nisso depois, tá? E vocês vão ver que isso é por conta dessa questão da memória lógica e da memória física, tá? Então, memória lógica é aquela que os programas usam. Memória física é realmente aqueles 2 GB lá de RAM que você vai dividir em pedacinhos para poder receber o que a memória lógica destinou, tá bom? Olha aí, rapaz. Nesse processo, galera, tem um outro trem chamado MMU. Não é MMA, é MMU. Memory Management Unit. Unidade de gerenciamento de memória. Esse aqui é o cara, pessoal. Esse aqui é o cara que faz o trem todinho acontecer. Tá? Então, consiste em um processo de tradução de endereços lógicos em endereços físicos. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho aqui a minha memória lógica. A verdade está bem aqui, né? Eu tenho aqui a minha memória física, tá aqui em inglês, physical memory, né? E eu tenho aqui a minha memória lógica ou memória virtual, né? Também chamada de virtual memory, tá? Então, eu tenho aqui a minha memória virtual e a minha memória física. Entre esses dois, eu preciso ter uma conversação entre eles. E quem faz essa conversação? É o MMU, Memory Management Unit, né? É a unidade de gerenciamento de memória. Então, o que esse cara faz, pessoal? Ele consiste, né, um processo de tradução de endereços lógicos em endereços físicos. Então, já que a minha memória lógica aqui ela é maior, né, teoricamente ela ocupa mais espaços e por conta da pipeline, né, da otimização, ela pode fazer isso, certo? Ela vai dizer o seguinte, ó, esse processo que eu tenho aqui em memória virtual, ele tem que ser guardado lá em um pedacinho de memória física. E quem que vai fazer isso? Ó? Por exemplo, esse azulzinho aqui, ó, ele vem para cá, ó, passa aqui, certo?
tem essa tradução no endereço e ele vai ser alocado diretamente aqui, ó. Certo? Ou seja, quem é o responsável por pegar da memória virtual e mandar para a memória física? É o MMU. Tá? Assim, um programa que aloca uma memória lógica, né, possa ter, de fato, uma memória física alocada para si. Basicamente a mesma coisa que eu disse anteriormente. Tranquilo? De rocha, Manuel. Cadê o Emanuel? Manuel. Vixe, o Manuel não tá presente, não, olha. Ora, opa. Deu para entender aí, meu parceiro? Responda no áudio, só para eu ver aqui sua enigmática voz. Sim. Ah, olha aí. Acabou com uma voz bonita dessa que tá falando em chat, rapaz. Como é que vai chegar nas meninas desse jeito, ó? É não? Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser desenrolado, né não? É o jeito. É o jeito. Bruno, deu para entender aí, Bruno? A que tu tá mangando aí do Emanuel? Manelzinha. Deu, né? Então, bora para frente, tá? Então, o MMU, pessoal, né? Era uma unidade que faz uma tradução aí dos endereços virtuais para os endereços físicos. Quando a gente conversa sobre hierarquias de memória, certo? A gente tem uma certa classificação com esses tipos, né? Em relação à sua função e o seu desempenho. Então, essa classificação geralmente segue duas dimensões: tamanho barra capacidade e velocidade de acesso, que é o mais crucial nas memórias, né? Quanto mais rápido ela acessa, mais rápida é a resposta para o usuário, né? E isso é tradicionalmente representado por uma pirâmide. Na base da pirâmide, a gente tem os dispositivos de armazenamento em massa, de baixo custo por byte, certo? E acima a gente tem, né, os caras mais importantes. Então, se a gente for pegar aqui nossa pirâmide, o que a gente vai ter nela? Olha aqui. Eu tenho aqui embaixo as de menor velocidade e aqui em cima eu tenho as de maior velocidade, certo? Então, ó, ROM, BIOS, discos removíveis, né, disco rígido. Então, toda essa galera aqui, os discos de armazenamento, área de armazenamento permanente, toda essa galera aqui, ela tem uma certa defasagem com relação à velocidade. Depois dela, a gente vai para a memória RAM, que ela tem a memória física e a memória virtual. Tá? Lembrando que a RAM ela tem as duas. E só para perguntar, quem é que faz a tradução dos endereços da memória virtual para a memória física? Consegue me responder aí, Tami? Tami. Oi, Tami. Boa tarde. Acho que a Tami vai me deixar no vácuo. Me deixou. Renanzão, Renan Lucas. Responde aí pela... o que eu perguntei, que eu já me esqueci, ó. Eu perguntei quem era o cara que fazia a tradução dos endereços de memória virtual para memória física. A memória RAM? Quem? A memória RAM. Não, macho. A memória RAM, ela tem a memória física e a memória virtual dentro dela. Quem é que faz a tradução de uma para outra? Dentro da própria memória RAM. A gente acabou de ver no slide anterior. O MMU, né, galera?
Eita, rapaz, tá aqui, ó. Tava falando dele agora há pouco. Ele faz a tradução do endereço de memória virtual para o endereço de memória física. Prestar atenção aí, né, galera, para não perder o bonde, né? Você diz que entende, aí depois a gente pergunta, vocês não sabem. Bora continuando aqui. Então, na nossa pirâmide de memória, quem que a gente tem aqui? A gente tem a galera mais aqui de baixo, né, que são o povo do armazenamento, HD, pendrive, ROM, BIOS, disco rígido, essa talharada todinha aí, tá? Depois deles, a gente vem de armazenamento temporário, né? Quem são as minhas memórias de armazenamento temporário? A gente tem a nossa memória RAM, que ela se subdivide na memória física e virtual, e que tem um tradutor para elas, né, de endereço, que é o MMU. Na sequência, a gente tem a memória cache, que tem os seus níveis, né, L1, L2 e L3, certo? Aqui ele não coloca o L3 na imagem, mas ele tem, né, nos seus níveis de memória. E aqui em cima, pessoal, ele ainda coloca um mais rápido ainda, que são os registradores, que são, né, pequenas composições do nosso processador, né? O nosso processador ele é composto pelos registradores, pela ULA, que é a unidade de lógica aritmética, e pelas unidades de controle, certo? Então, é a galera que tem acesso muito mais rápido, porém em pequena quantidade, tá? E aí, galera, além dessa pirâmide fazer uma relação com a velocidade e capacidade, a gente também tem uma relação com o preço. Então, quanto mais, né, quanto mais rápida, certo? Menor vai ser a sua capacidade, certo? E maior também vai ser o seu preço, tá ok? Então, essa galera aqui de baixo, o que elas têm? Ó? Elas têm menor velocidade, porém, elas têm um maior armazenamento e um menor preço também. Um HD ele é mais ou menos barato, certo? Agora, memória RAM, né? Você já paga muito mais por 1 GB de memória do que por 1 GB de HD, tá ok? Então, hoje, em média, 1 GB de HD está aí entre seus 60 centavos por giga, ou até menos. Acho que não sei como é que tá os preços, mas está por aí. Já no SSD, você paga, em média, R$1 por giga. Na memória RAM, você paga muito mais que isso, tá? Então, isso é a questão da hierarquia de memórias. Essa pirâmide é bem legalzinha para a gente entender, tá? Deu bom aí, Rafael do Belo? O homem respondeu com a soprada e saiu fora. Tô aqui, tá calor. Ah, tá certo, entendi, então. Vou para frente. Então, olha aqui, ó. Nesse gráfico, a gente consegue observar a relação de menor latência com maior capacidade e menor preço. Então, por exemplo, a latência, né, a variação aí que a gente tem de acesso. Então, se a gente pegar aqui um disco, ou um HD, ou um SSD, certo? Você vai ter essa relação aqui, né, de latência, que é muito forte, né? Então, por exemplo, aqui, ó, na memória principal, na RAM, eu tenho aqui de 15 a 90 nanosegundos, certo? Que vai fazer esse acesso, né, em torno aí de 4 a 6 teras de memória, tá? Aqui os discos, eles vão de 32 GB a 4 teras e por aí para frente vai, né? Já os HDs também tem uma capacidade bem maior. Já a cache, né? A cache aqui no L3, no nível 3, level 3, ela tem, em média, aí 10 nanosegundos para poder acessar, tá? De velocidade. E olha aqui, ó, no cache L1, né, que é a mais rápida, a cache mais rápida, ele tem uma capacidade de 32K, quase nada, né? Mas ela acessa muito, muito, muito mais rápido do que em comparação com as outras, certo? Então, é muito importante essa comparação entre os tipos de memória, tá? E as velocidades de acesso dela. Eu vi alguém colocando alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver o que é. Olha, diz que tem um HD de 20 TB. Ah, pô, tem um HD de 20 TB. Não é 2 TB, não? Foi inventado, bem dizer, há pouco tempo. Violento, hein? Só que ele é mais pro servidor. Foi que arrumou isso aí, mano. Na China, foi?
Não, mas não é eu não tenho não, mano. Ah, entendi. Eu li que tu tinha. Não, isso aí tem, pô. Ó, Tá tem maluco? Aí eu com HD de 20 tera. aquela parada de criptomoeda, que a galera tá utilizando muito HD, né? Eles estão preferindo, tipo, fazer o gerenciamento com SSD e os armazenamento com HD, né? De alta velocidade. Só que estorra muito rápido. E aí eles utilizam esses caras aí por conta das velocidades também, consumo de energia, um bocado de coisa aí. Tá? Continuando, né? Então, para a gente fazer uma análise dessas memórias, a gente precisa medir os parâmetros dela com relação principalmente a tempo de acesso, certo? Que indica o período de tempo decorrido desde o instante em que foi iniciado o acesso, tá? Ou pelo ciclo de tempo do sistema de memória, certo? Que é o período de tempo decorrido entre duas operações, ou seja, né? Esse tempo de acesso é geralmente o período em que você traz lá do HD, a memória fica com ela ali e depois já passa para o processador executar. Então, todo esse ciclo de tempo ele pode ser medido e calculado, né? E, claro, posteriormente analisado. Outro parâmetro que a gente utiliza para medir é a capacidade, né? Então, o registrador, né? Ele tem 16 bits. Pô, cara, o registrador tem 16 bits, né? A ROM do microcomputador tem 32K, né? 32K bytes. A RAM do computador B tem capacidade para endereçar 32 megabytes. Um disco C tem a capacidade de armazenamento, por exemplo, de 4.2 gigabytes, né? E por aí vai, né? No caso aqui, ele utilizou números bem baixos, certo? Outro parâmetro de análise é a volatilidade, né? Então, as memórias, elas podem ser do tipo volátil e não volátil, certo? Quem me responde o que é algo volátil e não volátil? Volátil, se eu não me engano, é algo que a memória não dura muito tempo, acaba no instante, e não volátil é que permanece por muito tempo. Quase isso, mas tem a ver com relação à energia. Um sistema volátil, se eu tiver ausência de energia, todas as informações se perdem. No sistema não volátil, podendo ter energia ou não, as informações vão ser mantidas, tá? Então, é com relação à energia, tá? Uma memória não volátil é aquela que retém informação armazenada quando a energia é desligada, tá vendo? Então, a memória volátil é aquela que perde a informação armazenada quando a energia desaparece. Costuma-se dizer um termo, né? Tamanho para indicar a quantidade de informação e não para indicar grandeza física de um elemento, né? Então, registradores são memórias do tipo volátil, registrador que fica lá dentro do processador. Como também memórias de semicondutores, né? Do tipo RAM. Memórias magnéticas e óticas, como os discos e fitas, né? No caso, os SSDs, né? Apaga aqui fitas, que já acabou. E também ROM, EPROM, etc., né? São do tipo não volátil. Então, você também consegue medir as memórias entre a sua volatilidade, se ela tem volatilidade ou não. Tá? Tecnologia de fabricação, tá? Então, aqui já vai variar de acordo com os tempos, né? Então, por exemplo, né? Memórias de semicondutores, são memórias do tipo RAM, ROM, registradores, cache, são aquelas memórias que são ligadas diretamente lá na nossa placazinha, na nossa placa-mãe, né? No caso da ROM, registradores e cache, elas são soldados, né, tudo internas. Já a RAM, ela tem no slot, você pode remover. As memórias do meio magnético, né, como HD, disquete, que ninguém usa mais, muito menos fitas magnéticas, mas o HD a gente ainda utiliza, né, a tecnologia magnética. E a gente tem as memórias do meio óptico, certo? Que é o nosso CD, DVD e o Blu-ray, que também já está dando tchau. Então, quem que a gente vai utilizar daqui para frente na nossa existência? Semicondutores, né? São memórias de semicondutores que a gente utiliza, tanto é que o SSD tem se disseminado aí muito bem, né? Então, quem utiliza SSD sabe qual a grande diferença deles para um HD, tá bom? Temporariedade também é um parâmetro para se medir isso, né? Trata-se de características que indicam o conceito de tempo de permanência, né, da informação em um dado de tipo de memória. Então, por exemplo, informações podem ser armazenadas em discos e lá permanecerem indefinidamente. Ou seja, é permanente, é pro resto da vida. Você pode deixar um HD
com informações pro resto da vida. Passar anos, depois você liga o HD, as informações estão lá ainda. Ao contrário dos registradores, que armazenam, né, um dado por tempo curto, né? Então, a temporariedade ela está ligada com a volatilidade, né? Claro que, quando uma memória ela não é volátil, obviamente, a temporalidade dela é muito maior. Quando ela é volátil, essa temporariedade é de curto espaço de tempo. Beleza? Outro ponto crucial, custo, certo? O custo de fabricação de memória é bem variado, né? Então, por exemplo, um disco rígido de um computador, ele pode armazenar cerca de 1 tera, por exemplo, e custar no mercado em torno de R$220, R$300, que deu um aumentozinho agora, né? Com um custo de 21 centavos por giga. Olha aí, pessoal, você paga 21 centavos por giga. Enquanto uma memória do tipo semicondutor, né, ela pode custar acima de R$1 por giga. Então, se eu pego um SSD de 480 GB, ele está em média aí por 520, 550 reais, né? Então, você está pagando muito mais que R$1 por giga, tá? Ok. Isso aqui é muito medido, viu, pessoal? Essa questão do preço por giga, certo? Você consegue fazer as análises se o valor está caro, se o valor está salgado, né? E se está razoável, se você consegue comprar HD ou SSD aí na China, na Alibaba, onde você quiser comprar. Tá? E então, eis que chega aqui, né? Eis que chega aqui um questionamento, certo? Que eu acho que vocês até já sabem a resposta, mas não custa nada perguntar. Vale a pena trocar um HD por um SSD? Sim ou não? Depende. Depende. Cadê o Anthony? Anthony Eduardo. Bora, meu parceiro. Liga o microfone e me dê um tostão da sua voz e me explique o porquê disso. Porque o SSD ele é mais rápido que o HD. Então, por isso eu acho que vale a pena trocar. Mas por que ele é mais rápido? Porque por causa da leitura em megabytes ser mais rápido. Ser maior a leitura de megabytes. Show. Alguém mais quer responder? Deixa eu ver aqui no chat se alguém respondeu, né? O Pablo diz que sim. O Wellington diz que depende do uso. Por que, Wellington? Que depende do uso? Dá a tua opinião aí, parceiro. Agora eu quero te ouvir. Porque Ouvi se tu for usar pra jogar, aí precisa ser um HD de 500 GB, 1 tera. Aí não compensa tu pegar um mais rápido, sendo que não ganha FPS em jogo. Certo. E aí, o que compensa então pra jogar? Nada, né? Pra jogar um HD. Não, se o cara tiver uma configuração boa, provavelmente ele vai ter condição de comprar um HD também, né? Ou um SSD também, mas... Eu conversando com um cara que joga, ele tem uma placa de vídeo, acho que é de 8 GB, ou é de 6, não me recordo. E ele disse que a única coisa que ele não fez upgrade ainda foi no HD, porque ele quer tirar o HD e colocar um SSD de 1 tera. Só que é um monte de dinheiro, né? Aí, tipo, 900 e tantos reais um SSD de 1 tera, né? Então, realmente, sai melhor você comprar um HD um pouquinho melhor, né? Com velocidade de acesso maior. Então, por exemplo, tem o HD convencional, ele roda a 5.400 RPM. Então, se você pega aí um HDzinho um pouco melhor, de, sei lá, de 7.200 RPM, então já dá para sustentar tranquilamente, tá? Mas, se o cara tiver cacifo, né? O Elton tem um gamezinho, tem um Elton para jogar aí? Tem um PC gamezinho, Tem o quê? Tem um aqui que roda um jogo aqui. Rapaz, tá me enrolando, bicho. Qual a tua placa de vídeo aí? Mano, eu não sei qual é não, é da AMD, mano, e é só de 1 GB, por isso que é ruim. Ah, bom. Aí tem 12 GB de RAM e um i5 3470. Roda GTA V com os gráficos no mínimo, acho que é uns 25 FPS, 20. Macho, compra uma placa de videozinho, macho. Usada, Eu acho que não, mas 2 GB lá presta, eu quero comprar 1650. É de 6 GB, né? Se eu não me engano. Não, 4. 4, né? Ah, 1660 aqui é 6 GB.
A 560, tem a 570 também, que é de 6 GB. Mas é RX, mano, da AMD. Eu quero pegar NVIDIA. Pois é mesmo, da AMD que eu tô falando. É Radeon 570RX. Radeon. Mas é isso, pessoal. Resumindo nossa história aqui, nós já estamos puxando para as placas de vídeo, né? Mas, com relação ao nosso SSD e o HD, sim, com toda certeza, eu sou provável de que é bem melhor trocar o HD por SSD. Na verdade, eu não troquei, eu uso os dois, né? Então, o meu sistema, ele carrega, e a maioria dos meus softwares, eles rodam no SSD, tá? Mas o restante de armazenamento do meu disco, das minhas coisas, vai todo pro HD mesmo, para ficar lá, tá bom? Até porque eu comprei um SSD com pouco espaço, eu comprei só um de 240 GB e ainda foi daqueles M2, né? E não tinha espaço aqui no meu computador. Mas é isso, pessoal. Então, sim, vale a pena trocar o trem aí por um SSD, tá? Então, com a necessidade de tecnologias mais velozes e duradouras, os fabricantes de discos rígidos optaram por investir em um novo tipo de armazenamento, Solid State Disks, certo? Contudo, o consumidor ainda não sabe a diferença desses dois tipos, né? Sempre fica na dúvida se é realmente compensador. Hoje a gente já não tem mais essa dúvida, que realmente compensa bastante. Olha aí a diferença, pessoal. A gente tem aqui um HD, certo? Olha por que o HD é mais lentão. O HD ele é um disco, certo? Esse disco aqui. Então, ele tem uma cabeça de leitura, um braço de movimentação, um atuador, tem a placa por trás. Então, para fazer uma busca nesse HD, né? Esse disco tem que estar girando muito rapidão para poder essa cabeça de leitura buscar informação. Aí, o que acontece? Se você dá uma batidazinha aqui, a cabeça de leitura, se ela riscar o disco, aí, meu amigo, já era. Pode rebolar fora, que não presta mais não. Porque ela fica muito próximo do disco, né? Que é para fazer a leitura magnética. E aí, qualquer acidentezinho já dá problema. Já no SSD, não, ó. É uma porrada de chip, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Tem 10 chips aqui. Tem um de cache. Tem um controlador, né? Que é esse maior aqui do meio. E tem, né, os Nando Flash Memory, que é onde fica salvo todas as informações. Então, isso aqui é um HD por dentro e isso aqui também é um SSD por dentro. Olha aqui, ó. O acesso dele aqui, em média, é a 2 milissegundos, enquanto o nosso SSD faz a 0,5 milissegundos, né? Ele resiste até 1,5 kg em cima dele, né? E o HD não, o HD, 350 gramas, qualquer coisinha já dá problema aqui nesse nosso sistema, tá? Então, fazendo aqui um comparativo, né? Então, o tempo de acesso, né? Do SSD ele vai de 0,1 milissegundos, né? Quanto do HD gira aí até 8 milissegundos. Performance randômica, né? Confiabilidade. O SSD só tem 0,5% de falhas, enquanto o HD varia aí até 5% de falhas. Gasto de energia, o SSD gasta aí no máximo, estourando 5 watts, né? Enquanto o HD já gasta 3 vezes mais, até chegando até 15 watts de consumo, certo? Gasto da CPU de performance, isso aqui é que é uma porrada na cara da gente, porque é 7 vezes mais gastos no HD do que no SSD. Por isso que muitas vezes o computador fica ali no disco 100%, morrendo. É o seu HD ali. E estourando para poder rodar o Windows ali de uma forma mais eficiente. E transferência de dados, certo? Aqui a gente tem essa velocidade de transferência que é muito maior aqui. Você consegue transferir muito mais pelo SSD, tá? Ok, senhores. Então, o que a gente tinha para conversar era isso por hoje. Certo? Tem uma atividadezinha mamão com açúcar para vocês, e dessa vez eu espero que vocês façam, certo? Então, basta consultar o slide, atividadezinha tranquila, faz no caderno, e depois envia lá no formulário. Tranquilo? Alguma dúvida? Hoje não tem extra. Como é?
Então, vou fechar aqui a nossa gravação, né? Para não ficar tão extensa.